falando um pouco mais de trabalhar dentro da sua limitação, tá? Quais são? A gente detecta vários tipos de patologia dentro do salão. Você pode me listar os 5 mais comuns que a gente possa encontrar no salão ali? Vamos falar sobre as dermatites. Dermatite. E uma das coisas que mais promove essa sensibilidade de couro cabeludo, de dermatite de contato, é a coloração. Uhum. Coloração tem um componente que se chama PPD, que é até um xingamento o nome, mas é o tal do PPD. E ele é um ativo que mais promove dermatite de contato, junto com o propileno glicol, que é a base mais comum do minoxidil e é muito utilizado. Então, imagina, promovem dermatite de contato. E aí os médicos, os prescritores, que são os prescritores, quando vão tratar isso, indicam cetoconazol. E o cetoconazol hoje provoca dermatite medicamentosa. Então, a gente já... Sai do de contato por onde medicamentosa. Exato. Então, assim... E calvície feminina, calvície padrão feminino, né? As pessoas entendem que calvície é quando a mulher está com isso aqui. Elas comparam muito. Nunca se falou de calvície feminina, como se fala agora, porque calvície só tinha o homem, porque o homem vai ficando aí com a região rarefeita até, né, desaparecer. Então, nunca se falou de dermatite, de calvície feminina ou androgenética, né? Hoje se fala... É mais usado, né, no meio, calvície padrão feminino. Nathan, infelizmente tem aparecido muita fibrosante frontal. Alopecia fibrosante frontal. Então, a mulher, ela perde a sobrancelha e ela não investiga o porquê. E eu tenho gente na minha família, assim, que não me pergunta, e eu não vou chegar e falar... Mas a pessoa, ela perde a sobrancelha, ela vai lá e faz uma micropigmentação. A perca da sobrancelha, dos pelos do braço, das pernas, às vezes da axila, é um dos primeiros sinais de um acometimento de uma fibrosante frontal. Fibrosante é aquela que parece que vai fazendo uma tiara e vai raspando. Sabe, que vai recuando, a pessoa vai ficando com a testa enorme. Aí a pessoa, ela vai fazendo franja, né? E quantas fibrosantes eu fiz franja na vida sem saber que aquilo era o que é? Então, não tem aparecido muitas na tua cadeira, né? Já você está falando, já tem umas 2 ou 3 já casos assim. E meu último caso de fibrosante é uma fibrosante inicial. Então, assim, estou muito feliz, né? Quando eu posso... fazer essa intervenção, porque as fibrosantes, né, as cicatriciais, elas levam o cabelo e eles não voltam. Não voltam. Para quem ainda não está muito conectado com esse termo, quando faz uma fibrose ali, é no bulbo capilar, né? É no folículo piloso. Acometeu esse órgão, né? O mini órgão, que é o folículo, é como o neurônio morreu, não nasce mais. Ele acometeu realmente essa região. Criou sua alopecia ali. Isso. Aí vai formar uma cicatriz na região, como aqui, ó. Não nasce mais pelo. E, claro, não sei se... Estou falando bobagem, mas se não reverter essa fibrosante, nem o implante pega ali, né? Não. A fibrosante é uma autoimune que o corpo ataca essa região. Não se sabe por quê. Normalmente acometia-se mulheres pós-menopausa, mas eu tive no sul e em São Paulo, e eu tive um caso de uma moça de 27 anos e uma de 34. Então, quer dizer, vamos ligar o alerta, né? Vamos prestar atenção se eu tenho casos na família. Se eu perco a sobrancelha, vamos procurar um tricologista para investigar. E é um caso irreversível. Então, se eu estou aqui comemorando, porque se eu vejo esse acometimento inicial, eu ainda posso continuar controlando essa inflamação em conjunto com o médico. O médico, ele vai controlar de uma forma e eu controlo de outra. Não existe tratamentos de cicatriciais que possam ser realizados
sem médico. Entendi. Não existe. Que entra naquela limitação que a gente acabou de falar. Exatamente. Então, eu tenho casos, por exemplo, que o doutor já suspendeu o uso do medicamento, porque a gente está em remissão, mas a pessoa ela é terapia dependente, está toda semana com a Carol. E aí a gente vai avaliando. E aí você volta a tomar remédio. E aí, falando do transplante, a pessoa ela pode receber, né, ela pode ser transplantada quando ela está com 5, 6 anos de remissão total desse processo inflamatório. Porque se eu transplanto, vai acontecer o ataque e vai perder esse folículo. Nada tem a ver com lúpus, né? Essa questão da fibrosante, né? Não, parecido, mas né? Ela também é uma autoimune. É uma autoimune. Olha, podem ver que é muito assunto, é muita coisa interessante. A gente está falando aqui, na verdade, que é um ponto que nós paramos aqui na nossa conversa. Dá atenção que o profissional da área da beleza, da área do embelezamento tem que ter com o seu cliente em relação a algumas anomalias que possam acontecer. Sim. Né? Nós falamos aí de um caso de CA que eu mencionei, falamos aí dessa questão da fibrosante que a Carol falou que está cada vez mais presente, né, com as pessoas. Isso tem a ver, você acabou de falar que pode ser uma coisa ligada ao fator genético, né? Está relacionado. Mas e o Covid? Porque eu vi que aumentou muitos casos de eflúvio telógeno na parte do Covid. Sim. E você tem notado que há uma decorrência, uma recorrência desse inflúvio? Eu acredito que assim, o Covid ele veio para mostrar o que acontece com o cabelo quando o corpo é acometido. Só que ele foi de uma forma muito abrupta. Porque o que acontece? Né? Quando o Covid aconteceu aqui, a Europa já estava sendo acometida. Então, eu já conversava com clientes meus. Eu tive Covid, estou perdendo cabelo. Quanto tempo? 1 semana? 2? Não é possível. Porque você faz uma cirurgia, você contrai uma infecção, você altera um ciclo hormonal, de 3 a 4 meses após o fator causal, você vai ter um eflúvio telógeno, né? 3 a 4 meses. É uma reação do corpo. E aí começaram a falar, eu até gravei, não sei se esse vídeo existe ainda, mas eu falei, gente, Covid, eu não era muito de gravar. Eu gravei um sobre progressivas e eu falei, gente, Covid não respeita o ciclo natural. E aí passaram-se 1 ano e meio e cientistas brasileiros comprovaram que nós temos receptor, isso aqui faz de conta que isso aqui é um folículo, nós temos receptor no folículo para o Covid. Igual nós temos para o cortisol. Então, cortisol extremamente elevado quando você não controla o cortisol. E aí eu tenho postado, tenho falado muito sobre treino, né? Eu estou passando por uma situação pessoal que eu não tenho como não sofrer e como não alterar o meu cortisol. Mas eu posso manejar. Como que eu posso fazer isso? Eu posso ter uma alimentação antioxidante, eu tenho que ter uma alimentação incrível e posso fazer atividade física. Dormir também é uma opção, mas às vezes eu não durmo. Então, assim, tudo que eu tenho de recurso para controlar o cortisol, eu utilizo, porque cortisol elevado também promove esse eflúvio. Agora, o Covid foi uma coisa muito escandalosa, né? Porque levou cabelo. E aí, o que aconteceu? Depois tinha uma cascata de devastação de vitamina D, ferritina, B12, BC. Então, assim, essa pessoa, ela já estava ou ela ficou debilitada. No meu caso, as minhas taxas depois do Covid baixaram todas. Então, assim, se eu tenho anemia é a maior causa de queda de cabelo em mulher. Isso é no mundo. Anemia ferropriva. Você tem anemia, cai cabelo. Infecção urinária derruba cabelo. Então, assim, vitamina D abaixo da média de saúde, que não é o que está nos nossos exames aqui no Brasil, não. Vitamina D para estar bom, para cabelo tem que estar 50, 60, 70, não é 30. 30 é taxa de doença. Então, o Covid, ele acarretava também de encontrar a pessoa ou debilitada ou que ela ficasse debilitada depois por conta de toda a reação inflamatória promovida. Então, é uma queda de cabelo
Exorbitante. Quando a pessoa está perdendo cabelo, precisa se investigar a causa. Não adianta eu tomar a biotina se eu tô com anemia. Não vai solucionar. Todo mundo corre, né, para biotina. Ah, vou usar minoxidil. Agora todo mundo compra minoxidil. Minoxidil é droga dependente, precisa ser prescrita por um médico. Você começa a usar, você tem um efeito de queda. Você para de usar, tem um efeito de queda. Droga dependente, você começou a usar, você tem que usar. Ai, não tenho... Eu não serviria para minoxidil. Porque eu uso tônico, vou usando. Quando eu fico bem, eu dou uma esquecidinha. Então, eu já não poderia fazer isso com minoxidil. Porque ele entende que você está em desuso da droga. Entendi. Promove um ciclo de queda. Então, o Covid, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa sobre o Covid ainda. Mas é que a cascata inflamatória do Covid, ele é muito grande. Ele é muito grande. E tudo que inflama o nosso organismo. Falei de infecção urinária, que as pessoas pensam que é coisa boba, né? Tudo que inflama o nosso organismo promove queda. Então, a gente tem que tratar primeiro a inflamação, seja de qual natureza for. A mãe de todas as doenças é a inflamação. Não é uma mãe. É mãe, porque ela avisa a gente. Inflamação não é uma coisa ruim. Inflamação é uma coisa boa. É igual mãe mesmo. Tá avisando, tá avisando. A inflamação é pra... Se cuida, tá errado, isso aqui não tá legal. Então, tá vermelho, tá coçando, tá queimando. Isso é um aviso do sistema imunológico, né? E eu falo muito sobre isso na hora da aplicação da coloração. Ai, me dá aí o cabinho do pente. Entendi, vai lá coçar. A gente não entende. Então, isso é uma reação do teu organismo que aquilo ali não tá legal. Sim.